Nós já estamos no final do ano. Para quem esse ano foi muito, muito bom? Você lembra desse ano dizendo: que coisa, como Deus me visitou, como Deus me abençoou, como eu sou grato por um ano tão abençoado. Levante a mão bem alto. Graças a Deus. Quantos irmãos, apesar da bondade, do cuidado de Deus, tiveram um ano de muita luta, muita dificuldade, tiveram situações nas suas áreas mais diversas na vida e tiveram que clamar ao Senhor, e chegam assim como que esgotados, imaginando e sonhando que uma virada na página do dia 31 de dezembro de 2015 para 2016, as energias sejam renovadas. Já pensou, você vira uma página assim, olha, aqui é 2015, dia 31, virou, estou sentindo o poder do ano novo. Quantas pessoas estão assim, secas, séquidas, e desejando algo muito novo, porque passaram por muitas lutas nesse ano? Levante a mão. Eu daqui de cima vejo que pessoas disseram: foi muito bom, e muitas pessoas dizendo: olha, apesar de ter sido bom, foi um ano de muitas, muitas lutas. Eu não sei se você tem consciência de que na liderança da nossa igreja nós temos buscado o Senhor e perguntado a Ele: Senhor, como fazer a Tua vontade na vida da igreja? Nós somos responsáveis, e a Bíblia diz que nós, líderes espirituais, nós da equipe pastoral, temos uma responsabilidade dobrada diante do Senhor, duplicado juízo, o dobro de rigor, porque nós ministramos a palavra, nós ensinamos a palavra de Deus, nós decodificamos o que está na palavra de Deus, nós compartilhamos aquilo que está na palavra de Deus, e por isso, por conhecermos mais profundamente o propósito de Deus, nós seremos muito mais exigidos pelo Senhor. Temos consciência disso. E já há alguns meses a gente vem orando: Senhor, o ano 2016, não podemos só crer que nós vamos abrir 52 domingos as portas do templo, as pessoas virão, nós nos prepararemos, daremos uma palavra a elas, elas receberão de bom grado e deixarão isso descer ao coração e irão aplicar. Não, nós não somos apenas uma comunidade de consumo, como alguém vem como um prestador de serviço religioso e entrega um sermão, uma palavra da parte de Deus, e você, como um consumidor, assim como vai até a rotisserie, assim como vai até buscar uma carne, passa, compra e leva para casa. Não, não é isso. A igreja é um corpo, e a igreja pertence ao Senhor Jesus. Diga isso: a igreja pertence ao Senhor Jesus. E nós não somos, irmãos, espectadores da vida. Nós não estamos aqui para olhar o Brasil como está, para ver a cidade como está, para ver as situações em todas as áreas e achar que um buraco na agenda, um tempo na agenda, vir e receber um culto fará a diferença. Deus tem uma outra visão a nosso respeito. Nós somos propriedade dEle. Além de sermos chamados amigos de Jesus, além de sermos chamados filhos de Deus, nós somos propriedade do Senhor. Diga à pessoa que está ao seu lado: você é propriedade do Senhor. Diga isso para ele. Isso é importante, sabe por quê? Porque senão você vem como mero espectador e diz assim: olha, hoje eu vou receber uma palavra de alívio, de conforto, eu quero me sentir melhor, vou receber uma palavra, eu consumo para mim. Não, 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 não. Se você ler o livro de Atos, no capítulo 8, acabei de ler ali, estava dizendo: olha, houve uma grande perseguição da igreja, e todos foram dispersos, todos foram expulsos, todos tiveram que fugir, deixando casas, bens, deixando relacionamentos, deixando tudo, porque a perseguição, porque eles proferiam o nome de Jesus, chegou com tamanha força, que eles tiveram que sair, vazar. Imagine, se hoje uma perseguição religiosa acontecesse aqui em Campo Grande, e você recebesse a notícia: não volta para casa, tem patrulha lá, não volta para casa, quem profere o nome do Senhor vai ser morto, vai perder os seus bens, não volta para casa. Como que eu e você nos sentiríamos sem poder sequer voltar para casa? Dá para entender a dimensão, a profundidade do que aconteceu com aqueles irmãos? Perderam tudo.
e tiveram que sair. E em Atos capítulo 8 diz que, com exceção dos apóstolos, todos saíram, só os apóstolos ficaram em Jerusalém. E o texto diz: e eles que saíram, eles que foram expulsos, eles que perderam os seus bens, não saíram sem fé, mas saíram revestidos de fé, pois anunciavam em todo lugar a graça do Senhor Jesus. Diga glórias a Deus. Quem perdeu tudo, como é que pode ter uma palavra de esperança? Quem perdeu tudo, como pode dizer: eu conheço o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Irmãos, só o poder de Deus e uma igreja dominada pelo poder do Espírito Santo vai perder tudo e vai dizer: nós deixamos tudo para trás, mas o que nós temos de mais importante é a palavra que diz que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, é disso que nós estamos falando. Vocês e eu, todos nós aqui somos soldados do Senhor. Nós temos chamado, nós temos missão. Nós não estamos aqui para receber um polimento no nosso ego, uma palavra de conforto. Nós fomos arregimentados como um verdadeiro exército do Senhor para anunciar as boas novas nesse Brasil verde e amarelo. É nossa função, irmãos. E é por isso que nós temos percebido o mover de Deus, trazendo para a igreja um renovo, uma experiência nova, através das células, através do discipulado. É inegável. Você pode chamar aqui um sociólogo, um antropólogo, pode chamar um estatístico, pode chamar um historiador. Se ele pegar os dados da nossa igreja, nos últimos anos, vai se perceber algo diferente, algo poderoso, algo transformador que está acontecendo nessa igreja. E não é o poder humano, não é o poder estratégico, não é o planejamento, é o poder de Deus que está vindo sobre nós, irmãos. É o poder de Deus, é a vontade soberana de Deus. Deus tem algo para nós, Deus está nos convocando, Ele está nos chamando para algo muito maior, irmãos. E nós podemos cruzar os braços e dizer: não é comigo, porque eu só quero uma palavra para eu me sentir confortado, porque o centro do mundo sou eu. Se eu me sentir bem, já bastou. Pastor, não fala mais, porque eu já paguei. Aliás, ninguém paga o dízimo, a gente devolve o dízimo, porque o dízimo é do Senhor. Não, pastor, eu já paguei a minha mensalidade, eu já dei o dinheiro, então não enche a paciência. Não vem me pedindo para fazer o seu trabalho. Porque essa história de célula, na verdade, eu vou estar fazendo o trabalho que é seu, pastor. Você ganha e eu trabalho. Não é isso, irmãos. O chamado da parte de Deus é muito mais nobre, muito maior. Ele não está lidando com um pastor, com uma equipe pastoral, ele está lidando com uma nação de pastores e de pastoras, de sacerdotes, de reis e rainhas aqui, que são povo eleito do Senhor. Viu, irmãos? Todos vocês têm muito mais valor do que imaginam. Você não foi chamado para ser apenas um advogado, ou apenas um médico, ou apenas um profissional liberal. Você não foi chamado para ser isto ou aquilo. Isto é uma posição que Deus deu a você, para você entrar na vida de pessoas do seu segmento e fazer diferença lá. Esse é o seu chamado. Precisamos acabar de uma vez por todas, segundo a palavra de Deus, que o chamado é para os pastores. Não, todos nós somos chamados, todos nós somos convocados, irmãos, para fazer diferença. E o relato de Atos capítulo 8 é prova textual e bíblica disso. Com exceção dos apóstolos, todos foram esparramados, e aí saíram pregando. E na cidade de Samaria, Atos capítulo 8, um diácono, não era um pastor, um diácono, Filipe, um daqueles eleitos no capítulo 6 de Atos, pregava o evangelho, e pregava com tanto poder, com tanta unção de Deus, que houve um choque, houve uma transformação naquela cidade. Milagres, sinais, prodígios aconteciam, e havia um homem que era chamado de o próprio poder de Deus naquela cidade, chamado Simão. Ele era um feiticeiro, ele consultava espíritos, ele trabalhava com magia, ele iludia as pessoas, segundo o relato da palavra de Deus. Ele era o bambambam lá em Samaria. Mas quando o poder de Deus na vida de Filipe chegou lá, tudo foi transformado, e ele inclusive creu e passou a seguir os passos de Filipe, vendo tudo que estava acontecendo. Não eram os apóstolos, era Filipe. E aquela cidade passou por um grande despertamento, um avivamento e um derramamento do Espírito Santo. De Jerusalém os apóstolos enviaram 2, Pedro e João,
para a cidade de Samaria, dizendo: olha, tem um moverzão, está acontecendo algo sobrenatural em Samaria, então nós precisamos lá ver o que está acontecendo. E quando chegaram, Pedro e João viram que a obra era de Deus, e orou então, eles impuseram as mãos, oraram sobre as pessoas, para que elas fossem cheias do Espírito Santo, e foi nesse momento que Simão foi impactado por aquele mover, aquela visitação transbordante, poderosa do Espírito Santo, que falou: puxa vida, por quanto vocês podem me vender essa bênção, essa unção? Porque eu vi que quando vocês impõem as mãos sobre as pessoas, o Espírito Santo vem sobre elas, quanto que eu posso pagar? E Pedro disse assim: para fora com esse desejo do seu coração, peça perdão a Deus, para que talvez Ele perdoe você, porque você não pode comprar o poder de Deus com o seu dinheiro. Há engano no seu coração. Irmãos, esse poder não é um poder para ontem, é um poder para hoje, é um poder para sempre. E nós da equipe pastoral temos buscado o Senhor, e cerca de alguns meses eu fiz uma comunicação para cada um dos pastores e disse: olha, não conversem entre vocês, um não pode consultar o outro, mas busquem a Deus em jejum e oração, e perguntem: Senhor, para onde nós iremos em 2016? Qual é o foco? Onde o Senhor quer que nós converjamos as nossas energias? O que é que nós devemos fazer? Embaixo de que devemos trabalhar? Qual é a dica? Qual é a deixa? Qual é a ordem do Espírito Santo para nós? E disse para um não influenciar o outro: façam isso sozinhos, e não comuniquem uns com os outros, e mandem resposta para mim. E eu entrei em jejum, entrei em oração, e fiquei buscando o Senhor. Irmãos, sabe o que aconteceu? Quando eles escreveram para mim, salvo palavras apenas diferentes, mas o sentido mesmo, a resposta de todos, de Deus para os pastores, foi: santidade e avivamento. Então assim o Espírito Santo está conduzindo essa igreja no ano 2016 a uma experiência que talvez jamais tenha experimentado: andar em santidade e em avivamento para a glória de Deus. Deus tem um exército nesse lugar, e o Senhor está dizendo para que esse exército me sirva com eficácia, com poder transformador, cumprindo a sua missão, sendo sal, sendo luz, fazendo diferença nesse lugar. Esta igreja precisa de duas coisas: santidade e avivamento, porque não haverá avivamento sem ser precedido de santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Diga: sem santidade ninguém verá o Senhor. E o avivamento que é a presença majestosa, majestática, soberana de Deus na vida do seu povo. Quando no Antigo Testamento a glória do Senhor, a sua Shekinah comparecia, o tabernáculo ficava cheio de fumaça e de poder, o templo ficou cheio de fumaça e de poder, a montanha onde Moisés estava tremia e fumegava, de maneira que se alguém tocasse nela morria. Era a presença majestosa, transformadora, impactante do poder de Deus. A glória de Deus estava se manifestando. Quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos entender o que o Novo Testamento diz. A mesma Shekinah, a glória de Deus no Antigo Testamento, hoje ela se manifesta na face do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, porque a glória de Deus está na face do Senhor Jesus. Todo poder, toda autoridade que o Senhor Jeová dos Exércitos manifestava, fazendo as coisas tremerem, o templo se encher de fumaça, hoje nós vemos na beleza do relacionamento na face do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Então falar de santidade, de avivamento, passa inicialmente por nós termos muito tempo na presença, diante da face do Senhor, o Senhor Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Então assim, só para aquecer o nosso coração, pensando no ano que vem, que será um ano de avivamento, nós estamos planejando, mas ao que tudo indica, de 12 meses, pelo menos 4 meses nós teremos
por causa de 4 meses de férias, nós não faremos, mas se tudo ocorrer conforme estamos pensando e submetendo ao Espírito Santo, nós teremos pelo menos 8 finais de semana aqui, que serão encontros de avivamento, aqui na igreja, sexta, sábado e domingo. Diga, eu quero. Amém, irmãos? Nós queremos buscar mais de Deus, nós precisamos mais de Deus. E, assim como um atleta, para ser bem sucedido e ganhar a medalha do ouro, subir no pódio, ele tem que ter muito treinamento. Nós vamos começar a treinar o nosso coração, ainda em 2015, falando sobre santidade e avivamento. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Trata do chamado de Isaías. Isaías capítulo 6. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, são anjos, não é? Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles proclamavam, quem? Os serafins, o que? Eles diziam um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Diga, glória a Deus. Eram os seres angelicais, os serafins, que estavam diante do trono do Senhor, e eles estavam vendo a glória, a majestade, o poder de Deus na pessoa do Senhor. Então eles diziam: Ele é santo e é santo. Na Bíblia, o único atributo de Deus que é repetido 3 vezes desse modo: santo, 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 porque Deus é amor, mas não diz Deus é amor, amor e amor. Não diz, é só santidade. Deus é santo, santo, santo. Isso para nos lembrarmos, irmãos, que para experimentarmos um verdadeiro avivamento e não um animamento, porque ao falarmos de avivamento, muitas pessoas pensam: puxa vida, então a igreja vai pegar fogo, eu vou arrepiar, dar piruleta, e o Espírito Santo faz o que quer com quem quiser. Mas o avivamento que nós esperamos seja o avivamento que vai transformar um homem num marido maravilhoso, a esposa numa esposa maravilhosa, filhos apaixonados uns pelos outros, os irmãos e pelos seus pais, pais apaixonados pelos seus filhos, negociantes com uma vida ilibada, políticos aqui da igreja, todo tipo de gente, em cada um no seu negócio, cada um no seu cantinho, cada um onde Deus o plantou, vivendo uma vida cheia da graça, do poder de Deus e da beleza do Senhor Jesus, a ponto das pessoas dizerem: escuta, me conta, o que é que você faz, o que é que você tem, porque há uma coisa na sua vida que eu desejo demais, há um vazio em mim, e você está cheio de alguma coisa, e eu vejo que é Deus. Me ensina sobre Deus, me fala sobre Deus, eu quero Deus. Isso é avivamento, irmãos. Os avivamentos não são coisas para criança. Você não dá navalha na mão de criança. Um servo do passado, A.W. Tozer, disse: Deus não dá o seu poder a ratos. Há muitas caricaturas de avivamento, mas as pessoas só querem: me revela com quem que eu vou casar. Embora seja uma área muito importante da vida, mas as pessoas pensam que avivamento é apenas um frenesi dos dons espirituais. Deus fica servindo as pessoas. Não é, é o contrário. As pessoas é que servem a Deus. E aqui o texto diz: a terra está cheia da sua glória. A glória de Deus tem que encharcar Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Aí nós diremos que há um verdadeiro e pleno avivamento acontecendo na nossa nação. Amém, meus irmãos? É isso aí que nós queremos. Avivamento que tira pessoas das ruas, das drogas, da criminalidade, que transforma a vida das pessoas. Antes, bandidos, agora vigilantes. Nós temos um caso muito lindo aqui, um cara que puxava carro, ladrão de carro, foi transformado pelo poder de Deus, e depois de um tempo foi contratado para ser gerente de loja de carro importado. Diga, glória a Deus. Isso é avivamento, irmãos.
pessoas críveis, pessoas sérias, transformadas pelo poder de Deus, e não frenesi. Eu falei em língua, você fala, você interpreta. Gente, os dons estão a serviço do Senhor, Ele faz com quem quer, do modo que quer. E o avivamento que nós queremos é um avivamento que impacta a nossa igreja, a nossa vida, a nossa família, a nossa cidade. Todo avivamento começa na igreja, mas tem que terminar na comunidade. Transforma a comunidade. John Wesley, no século XVIII, foi tomado pelo poder de Deus, promoveu pela misericórdia de Deus, foi o promotor de um grande avivamento na Inglaterra. Durou 100 anos. A vida social, política, moral da Inglaterra foi transformada. Ele, quando morreu, deixou 100 mil células funcionando, 100 mil pequenos grupos. Diga, esse é o poder de Deus. Lá, trabalhadores começaram a ganhar encargos sociais, reconhecimento, atendimento às suas necessidades, porque houve uma reforma em prol daqueles que eram excluídos da sociedade, porque aquela sociedade estava marginalizada, estava deteriorada, a podridão moral era incrível, todo mundo era bêbado, se via crianças com 5 anos de idade bêbadas nas ruas, e o avivamento chegou, transformou, aquela nação foi transformada pelo poder de Deus. E a igreja metodista existe hoje por causa desse avivamento. É isso que nós estamos falando. É isso que o meu coração deseja. Não frenesi, não culto animado, mas transformação para a glória de Deus. E o Senhor está nos convidando para um tempo de avivamento, irmãos. Por favor, não fique fora disso. Por favor, compareça diante do altar do Senhor e diga: Senhor, eu quero passar por um avivamento. O avivamento, irmãos, deve ser visto de 2 ângulos. Primeiro, é um ato soberano de Deus. Deus é quem derrama o avivamento. Ninguém compra avivamento, ninguém produz avivamento, ninguém planeja avivamento. O avivamento é um ato soberano, glorioso, poderoso, derramado por Deus sobre quem Ele quer, onde Ele quer, da maneira que Ele quer, para trazer a glória para o nome dEle. Ali não há barreira de homem, nem de mulher, nem de rico, nem de pobre, nem de branco, nem de preto. Ali não há barreira de quem estudou, quem não estudou. É o poder de Deus, o comandante das vidas. E ponto final. É isso que Deus faz. Esse é o primeiro olhar no avivamento. O segundo, esse avivamento espontâneo que vem da parte de Deus, sempre quando aconteceu, encontrou um povo chorando e clamando por Ele. Então, é um ato soberano de Deus, mas precisa ter um povo pedindo por Ele: Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva-nos. Senhor, eu não suporto mais viver sem avivamento. Senhor, a minha família precisa ser transformada, eu preciso ser avivado, eu preciso ser uma mulher segundo o coração de Deus, porque eu serei sábia e edificarei a minha casa. Senhor, eu preciso de um avivamento na minha vida, para largar a pornografia, para largar os pensamentos ruins, para largar a traição, e ser aquele homem segundo o teu coração na minha casa, para minha mulher dizer: esse é o meu marido, e eu me orgulho dele, é um homem de Deus. É assim, irmãos, esse é o avivamento. Esse é o avivamento produzido por Deus, mas produzido no coração de pessoas que anelam por Ele. Ninguém é surpreendido na história dos avivamentos por um avivamento que aconteceu e ninguém estava esperando. Você vê, Deus mandou um avivamento, agora a gente vai ter que ser avivado. Não. Onde o avivamento chegou, havia joelhos dobrados, havia velhinhos e velhinhas consagrados. Velhinhos e velhinhas consagrados, dizendo: Senhor, salva essa geração. E havia jovenzinhos trocando a vida do mundo pelo altar do Senhor. Gente que tinha toda a força e vigor para experimentar do mundo, mas está dizendo: não, o mundo não me serve, porque eu não sou do mundo. Eu fui nascido no Espírito Santo e a minha vida é para o Senhor.
Ah, Senhor, nós precisamos desse avivamento, nós precisamos desse avivamento. Tem misericórdia de Deus, tem misericórdia, Senhor Deus. Que as nossas lágrimas sejam o sinal de que o Senhor está chegando com avivamento. Oh Deus, tem misericórdia de nós. No ano em que eu vi o Senhor, foi o mesmo ano em que morreu o rei Uzias. Quem era Uzias? Se você puder abrir a sua Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 26, você vai ver sobre Uzias. Versículo 4, ele fez o que o Senhor aprovava, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus, olha só, durante a vida de Zacarias, o profeta, não aquele do livro, mas um outro profeta, Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Aí, irmãos, estamos vendo um homem que era discipulado, ele era instruído pelo profeta Zacarias, era rei, assumiu aos 16 anos de idade o reinado, e assim como seu pai foi instruído por Zacarias, ele também foi instruído e buscou o Senhor. Enquanto foi instruído, foi aberto, foi discipulado, se sujeitou ao seu discipulador. Mas sabe o que aconteceu com ele, irmão? Ele só começou bem, diga, só começou bem, mas terminou mal. Olha só como ele foi bem sucedido, irmãos. Versículo 12, 2 Crônicas 26, 12. O total dos chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Versículo 14, Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o seu exército. Em Jerusalém construiu, olha só, máquinas projetadas por peritos. Ele era tecnólogo, não é verdade? Ele estava fazendo melhor, com excelência, por peritos, para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas. E olha só, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado. Por quem? Pelo Senhor. E assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Olha o que Deus faz na vida de um homem que é instruído aos seus pés, um homem que quer fazer a sua vontade. Poder extraordinário. Os historiadores dizem que depois de Davi não teve ninguém tão engenhoso quanto o rei Uzias. Mas olha só, infelizmente, versículo 16, entretanto, diga, que pena, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Misericórdia. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo você, Uzias, embora seja rei, não é certo que você queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, dos descendentes de Arão, consagrados para esse fim, queimar incenso. Saia agora do santuário, porque você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Olha o orgulho dele. Uzias, que já estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e ficou indignado contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra na sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. E diz o texto, na verdade, não foi isso, na verdade ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido com lepra. Diga, misericórdia. O rei Uzias sofreu de lepra até o fim da sua vida, até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, ele morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão
tomava conta do palácio e governava o povo no lugar dele. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, um belo início, um terrível fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com seus antepassados, olha só, e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia, ele tinha lepra, e Jotão foi o seu sucessor. Então, ele ficou perto, não ficou com eles, porque todo mundo sabia, ele foi infiel ao Senhor, o Senhor o excluiu, ele viveu separado, e agora na sua morte ele vai ficar perto, mas não vai ficar com aqueles que eram reis, porque ele tinha lepra. Irmãos, entre Isaías e o rei Uzias há uma grande diferença. Esse começou muito bem e terminou muito mal. Por quê? Porque enquanto ele foi instruído pelo profeta, seu discipulador, que cuidou, dizendo dele, olha, ouça a voz do Espírito Santo, obedeça a lei do seu Senhor, faça conforme a lei do Senhor, intercedia, falava com ele, o instruía, ele foi muito bem. Irmãos, nós queremos que todo mundo um dia seja discipulado e seja discipulador nessa igreja. Deus nos deu Jesus Cristo, o Espírito Santo, nosso supremo discipulador, claro, mas que pessoas são importantes para nos ajudarem, elas são muito importantes. Mas quando ele, no seu orgulho, achou que já podia trocar as coisas, o que ele fez? Ele menosprezou as autoridades que Deus instituiu. Você vê pela internet muita bobagem. E aí, irmãos, um dia um irmão me chamou, chorou comigo, pediu perdão, falou, pastor, eu me afastei da casa do Senhor, eu fiz coisas erradas, eu fui de mal a pior, sabe por quê? Fui ver pastor na internet, e aí tinha pastor na internet, falei, esse negócio de dízimo, os caras querem roubar seu dinheiro, os caras querem seu dinheiro, por isso que eles são pelo sistema da igreja, e encheram tanto a minha cabeça com bobagem, e eu não melhorei nada, eu só piorei, e foi ficar réu de pornografia no computador. Deus institui líderes na casa do Senhor. Nós nunca, como líderes nessa casa, poderemos ignorar que nós prestaremos contas ao Senhor pela vida de vocês. Ai de nós. E outro dia eu brinquei com o delegado Roberval, falei, ó, tem 4 P's que estão lascados no Brasil. Político, está lascado. Policial, está lascado. Padre, está lascado. E pastor, está lascado. E o professor? Esse nem se fala. Mas esse é porque não é bem cuidado. Não é que existam maus professores. Mas os outros, falou que é político, falou que é pastor, que é padre, e falou que é policial, falou assim, é da banda podre, é do Tintim, do Cascalho. Então, irmãos, o falso não invalida o verdadeiro. O dólar falso existe, mas ele não invalida o verdadeiro. Nós, com o temor que temos a Deus, temos orado, temos jejuado, temos buscado a palavra para, com vocês, com a ajuda de vocês, fazer a obra de Deus. Nós não temos tirado proveito dos irmãos. Deus é nossa testemunha. Então, irmãos, não tenha uma visão errada do que é a igreja. Não, agora o pastor fala isso, eu vou ter que trabalhar para a igreja. Meu irmão, ouça o que a palavra do Senhor diz. Todos foram chamados para o serviço para Deus. Então nós estamos vendo aqui nesse texto, e agora para encerrar, porque nós vamos falar outras vezes sobre ele, o avivamento, o tempo de avivamento, o avivamento com o qual nós sonhamos, o avivamento que nós queremos experimentar, o avivamento que precisa acontecer conosco, tem 3 visões. Primeiro, a visão da santidade do Senhor. Diga, a santidade do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Quem dizia? Não os homens, mas seres celestiais.
Eles que não conheceram o pecado, eles que não conheceram a maldade, que foram criados para o céu, para o serviço do céu, estavam cobrindo o rosto, cobrindo os pés. Alguém diz: olha, porque eles não podem ver o Senhor completamente, porque eles não podem sequer caminhar na presença do Senhor, não tem essa dignidade, mas cobre os olhos, cobre os pés, voam diante do Senhor e dizem não ao Senhor, mas uns aos outros: Ele é santo, Ele é santo e Ele é santo. Irmãos, se queremos experimentar, buscar, sonhar com avivamento, temos que ter visão da santidade do Senhor. Não se serve o Senhor levando a vidinha medíocre que nós levamos, fazendo o que nós fazemos. Precisamos alinhar a nossa vida com a palavra de Deus, segundo a ajuda do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? É a santidade do Senhor. Não é um homem, não é uma autoridade humana, é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus tem todo o poder, irmãos, para fazer o que quer. Mesmo assim, Ele escolheu contar comigo e contar com você para fazer uma grande obra nessa terra. Diga aleluia. A segunda visão é do pecado. Primeira visão da santidade do Senhor, segunda visão do nosso pecado. Olha só versículo 5: quando eu vi isso e o som das muitas vozes e a fumaça enchendo todo o templo, então eu gritei: ai de mim, eu vou morrer, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei do Senhor, o Senhor dos exércitos, então eu vou morrer. Ele gritou desesperado: ai de mim, diga ai de mim. Então, ele estava encarando o seu pecado. Se você olhar os capítulos anteriores, você vai ver o trato do Senhor com Israel. Olha, por exemplo, no capítulo 5. Olha os ai de mim aí. O Senhor julga o seu povo, dizendo assim, versículo 7 do capítulo 5: pois bem, a vinha do Senhor dos exércitos é a nação de Israel, é o meu povo, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Mas olha o que acontece. Versículo 8: ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém. Vocês querem ter tudo e vocês se tornarem senhores absolutos da terra. A avareza, a necessidade de comprar, poder, grana. Ai de vocês. Você pode achar que isso é virtude, que isso é prosperidade, mas Deus está dizendo: ai daquele que não reconhece o Senhor e acha que o poder do dinheiro é o poder da autoridade da sua vida. Você vai morrer do mesmo jeitinho que todo mundo vai morrer. Ai de você, não peque pela avareza. Segundo ai, versículo 11, capítulo 5: ai de vocês que levantam cedo para se embebedar, se esquentam com vinho até de noite, e aí nas festas tocam harpas, liras, tamborins, flautas, vinho, fazem muita festa, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a sua obra que as suas mãos realizam. Tem gente que tem o maior desejo: quero ganhar bem, comprar uma chácara para dar atenção para minha família, e a partir desse momento descarrila a sua vida, porque não vem à igreja, não se coloca mais à disposição. Não, a gente tem que ir lá para a chácara. Existe um homem nessa igreja aqui, cujo nome precisa ser mencionado, Arão Salgado. Ele falou com a sua família: jamais eu terei uma chácara, porque eu já tive muitos amigos que tiveram uma chácara, compraram a chácara e perderam a vida da sua família. Eu quero ir para a casa do Senhor, eu quero servir o Senhor. É isso aí, irmãos. Gente que se acomoda, suas festas, badalações, seus programas, coluna social, foto daqui, não é? Selfie daqui, selfie de lá, é um frenesi, todo muito contente, está em todas as paradas. E a obra de Deus? Não, a obra de Deus não, alguém faz lá. Ai desses aí. Versículo 16, versículo 18: ai dos que prendem-se à iniquidade com cordas de engano. Iniquidade por causa do engano. E ao pecado com cordas de carroça. Tem gente que está tão preso ao pecado como alguém preso na carroça. Preso ao pecado. Dizem que Deus se apressa em fazer a sua obra, porque aí a gente vai acreditar. Quer dizer, se Deus não fizer, olha, eu peco mesmo, eu não consigo, e que Deus faça. Se Deus não me santificar, não tem jeito. Deus, olha, me purifica, porque eu não vou mudar de vida.
Uma coisa é eu declarar dependência de Deus e dizer: Senhor, eu quero muito sair do pecado, eu estou preso como cordas na carroça, me ajuda. Outra coisa é dizer: eu peco mesmo, se Deus quer fazer alguma coisa, que Ele o faça. Ele quer que eu seja santo, Ele quer que eu seja limpo, então faz isso em mim. Ai de vocês, estão amarrados por cordas de engano e ao pecado. Versículo 20: ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, e fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce, e do doce amargo. Ou seja, engano, inverteu valores. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, são inteligentes na sua própria opinião. Só na sua opinião é que são inteligentes. É porque eu acho, eu penso, é assim. Só na sua opinião. Você não tem um aval de Deus, do Espírito Santo e nem da palavra do Senhor. Ai de mim, é o que você tem de falar. Versículo 22: ai dos que são campeões em beber vinho, em fazer mistura de bebida. Não tem nada a ver, sou livre. Irmãos, alguns pregam a liberdade, que não, eu estou em Cristo, eu sou livre do pecado e não para pecar. Deu para entender? É livre do pecado, o pecado não manda em mim, eu sirvo o Senhor, e não livre para pecar, para enganar, não livre para escandalizar. Irmãozinhos, você não tem consciência nessa sua cabeça, que quando você toma um vinho na frente das pessoas, diz assim: não, eu tenho liberdade de Cristo. Um irmão que saiu da sarjeta porque tinha problema com álcool, ele não tem a mesma condição de entender que ele lutou tanto, que ele perdeu tanto, que ele andou tanto para agora ficar livre de distância, e olha você tomando. Irmãos, escândalo, pessoas que abatem o moral da tropa, porque não, eu tenho liberdade em Cristo. Não é liberdade, é libertinagem. Ai de vocês, ai de mim. Então, primeira visão da santidade é a glória do Senhor. Segundo, santidade que está no Senhor tem que ser vista na minha vida. Por isso ele diz: ai de mim, é a visão do meu pecado. E quando ele clamou com sinceridade, o texto diz: eu vou morrer, porque o Senhor é santo, o Senhor é glorioso, e eu vi, os meus olhos viram o Senhor, eu vou morrer. Aí, diante desse sufoco na presença de Deus, sai um daqueles serafins e vai no altar do Senhor com uma tenaz. Tenaz é uma espécie de uma tesoura grande, não é, que o ferreiro usa, ou ferramenteiro, e pega uma brasa viva, acesa, tira do altar da santidade. Que altar maravilhoso! E vem em direção a Isaías, que disse: sabe qual é o meu pecado? Eu tenho lábios impuros, e não sou só eu, a minha cidade, o meu povo também tem lábios impuros. E o anjo toca com a brasa viva nos lábios e diz: agora o teu pecado foi perdoado. Diga glória a Deus. Todo aquele que quiser ver a visão de Deus, que quiser ver a visão do seu próprio pecado, vai ser contemplado pela graça, pela misericórdia do Senhor. E o anjo do Senhor virá com a brasa viva do altar e vai tocar você, na sua mente, no seu corpo, nas suas emoções. Vai mudar o que for preciso, porque você, antes de dizer glória a Deus, disse: ai de mim. Antes de dizer glória a Deus, diz: ai de mim. É isso que Deus quer fazer em mim. É isso que Deus quer fazer com a sua igreja, irmãos. Para experimentarmos esse avivamento que nós desejamos, a visão da santidade do Senhor, a visão do nosso pecado e a graça que nos alivia mediante arrependimento. E por último, a visão do chamado. Depois que ele viu a glória de Deus, ficou encantado e apavorado. Quando ele é perdoado e recebe a liberdade, agora você está perdoado, está limpo, o seu pecado foi purificado. Então há uma voz do trono. Então, primeiro ele viu, agora ele ouviu. Então eu ouvi a voz do Senhor. Eu sei de onde veio, os meus olhos viram, e agora eu ouço e sei de onde vem do Senhor. O Senhor disse, clamando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por isso nós. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? E ele disse: eu irei, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É a visão do chamado.
viu a santidade, viu o seu pecado, e agora viu o seu chamado, ouviu a voz do Senhor dizer: quem que eu vou mandar? Quem vai atender o chamado? E ele disse: eu estou pronto, eis-me aqui. É a disponibilidade. Meu irmão, quero pedir para você orar e considerar diante de Deus que essa igreja tem muitas necessidades de você, e nós queremos que você ore para ver a santidade do Senhor, que você olhe para dentro e veja o seu pecado e receba uma visitação poderosa de Deus, mas que você não guarde isso para você. A hora que o Senhor disser, quem vai fazer? Quem vai liderar a célula? Quem vai fazer o discipulado? Quem vai ajudar a Casa Nova Criatura? Quem vai ajudar o Projeto Nova? Quem vai ajudar o ID? Quem vai ajudar a Segundinha? Quem vai ajudar o Projeto A, B e C? Quem vai fazer? Quem vai fazer? Precisamos. Você vai dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, é isso que Deus quer fazer. Esse é o avivamento. Esse é o avivamento. E aí, o avivamento que fica só aqui no frenesi do arrepio, falar em língua, ouvir profecia, só para nós, vai chegar com mãos e pés lá no ID. Crianças vão ser alcançadas lá pelo poder de Deus. Suas famílias vão ser alcançadas. O projeto Impacto, que já faz 10 anos, já levou mais de 1000 crianças a Cristo e não pôde cuidar dessas crianças, vai ter aqui pessoas dizendo: eu quero ir para aquela escola onde o Impacto passou, eu quero ajudar, eu quero me oferecer para a diretora, para os professores, eu quero me oferecer para a secretaria municipal, eu quero fazer a vontade de Deus. Senhor, eis-me aqui. Isso é avivamento. Pode ficar em pé, meus irmãos. Isso é só para esquentar o nosso coração, irmãos. Deus tem algo lindo para nós. Me permito muito rapidamente contar para vocês. Cerca de umas 3 semanas, estava no meu tempo a sós com Deus, bem de manhã cedinho. E naquele dia eu fui para o escritório que eu tenho lá em casa, o escritório da Basti, eu tenho um outro. E eu me ajoelho primeiro para orar, buscar o Senhor, e depois vou para a palavra. E eu estava aqui na mesa, e havia uma poltrona ali onde eu ia me ajoelhar. 2, 3 passos talvez. No caminho, enquanto eu ia para lá, eu disse: Senhor, eu vou para o lugar mais elevado em que eu já estive. Eu vou ficar de joelhos diante do Rei. Esse é o lugar mais alto em que eu já estive. E quando eu falei isso, eu não sabia, mas o Espírito Santo me tomou. Ele me tomou. A visitação foi dele. Eu não inventei, eu não falei: me visita agora. Eu só disse: Senhor, vou me ajoelhar agora. Estar de joelho diante do Senhor é o lugar mais alto que eu já cheguei nessa vida. Eu vou estar de joelho diante do Rei. E o Espírito Santo me tomou. As pessoas não sabem, porque a gente não tem que fazer alarde de nada, mas cerca de 10 anos Deus me visitou com dom de línguas. Muitas vezes eu estou aqui, eu adoro o Senhor com línguas, na minha devocional, mas eu não tenho que falar a língua do microfone, não tem interpretação, não vai te edificar. A palavra diz que deve haver interpretação. Se não há, ninguém entende nada, não edifica. Mas Deus me tomou em línguas ali, e aconteceu algo muito interessante. As lágrimas vieram como uma cachoeira, uma tromba d'água. Aquilo era torrente. E eu fui tomado pelo Senhor. E de repente, enquanto a minha mente se desprendeu, o meu espírito orava em línguas, e a minha mente se desprendeu, de maneira que era um ato, por assim dizer, automático do espírito adorar a Deus em línguas, mas a mente se desprendeu. E o Senhor Jesus me levou, não me levou presencialmente, nem ao 7º céu, não invente o que eu não estou falando, não entenda, mas levou meu pensamento para Jerusalém, no batismo dele. E eu falei: mas por que eu estou falando em línguas aqui, adorando a Deus, estou pensando no batismo? E eu ainda estava esboçando uma pergunta: Senhor, o que é isso? Aí ele me levou para o Monte da Transfiguração. E eu falei: Senhor, eu nem entendi, por que aqui? Aí ele me levou ali para Cafarnaum, onde os pães foram multiplicados, e eu não estou entendendo, e ele me levou para o mar da Galileia, onde os discípulos assombrados de madrugada estavam: socorro, socorro, é um fantasma, e era ele. E aí o Senhor foi me levando a diversos lugares ali, e eu falando em línguas, e pensando: Senhor, o que é isso? O que é isso, Senhor, o que é isso? Eu tenho que parar, eu tenho que entender. E aí ele não falou nada, mas ele me deu entendimento, e ele compartilhou no meu coração dizendo: o que vocês estão fazendo em Campo Grande
é o que você faria lá em Jerusalém. Vocês estão no caminho certo. Vocês estão no caminho certo, o caminho da santidade, da vida limpa, do discipulado, dos relacionamentos. E eu fiquei tão agradecido ao Senhor. Falei, Senhor, que coisa boa. Saber que não é o nosso planejamento estratégico, não é o que a gente imagina para a igreja, não é a pesquisa de opinião, mas é o Senhor que vem confirmar dizendo, parabéns. Eu vou abençoar vocês, porque vocês estão em obediência, estão fazendo o que é preciso ser feito. Se você estivesse lá em Jerusalém, é isso que você faria. Irmãos, quero pedir, se você vai sair de férias, leva isso no seu coração e fala, Senhor, ano de 2016, ano de avivamento, mas que é precedido por santidade. Santidade e avivamento. Começa a fazer uma lista daquilo que o Espírito Santo incomoda você. Não mostre para ninguém, só você, para tratar. Eu tinha uma lista para ler aqui para você, da palavra de Deus. Aquele que mentia, não minta mais. Não seja orgulhoso, não seja soberbo, se aparte da imoralidade sexual. Leia depois Efésios capítulo 5, leia Gálatas capítulo 5, você vai ver a lista dos pecados que Deus abomina e que não fazem parte do projeto dele para você, nem para mim. E é isso que nós queremos, santidade e avivamento. Levanta sua mão, nós vamos orar. Pai, nós levantamos as nossas mãos agora, agradecidos pela Tua presença entre nós. Agradecidos, Senhor, pelo Teu Espírito que nos conduz à pessoa de Jesus para glorificá-lo e para obedecê-lo. Obrigado pela palavra que nos instrui. Nós não estamos inventando nada, estamos lendo a Escritura e pedindo que ela se cumpra em nós. Pai, a prova do céu, por favor, a prova do céu, um avivamento para esta igreja, para esta cidade, para as igrejas co-irmãs, para as denominações todas que são sérias, proferem o nome do Salvador. Nós não queremos fama, nós não queremos aparecer em lugar nenhum, nós não queremos ser precursores, protagonistas de nada. Nós queremos ser, Pai, atingidos por um glorioso avivamento, que promova glórias para o Senhor, edificação para a igreja e salvação para milhares de milhares nessa cidade, nesse estado, no país e no mundo, para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Vai na graça, vai na misericórdia, vai na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, amém? Glória a Deus.